Eu acho que temos que entrar bastante nesses números ainda. Acho que o que está sendo apresentado ainda é um pouquinho superficial, porque sabemos que 80% dos municípios brasileiros ou mais não são autossustentáveis, dependem de repasses federais. E dependendo do partido, se esses repasses federais vão ser demandados pelo maior partido que está em representação lá no Poder Federal, eles têm um poder de barganha muito grande de distorcer todas as alocações. Então, acho que isso que é um ponto importante da gente ver assim, como é que essa... A minha projeção é que, com esses partidos de centro crescendo, a demanda por repasses federais distorsivos vai aumentar. Traduz isso pra gente. Demanda por... Eu botei muita palavra complicada aí. Vamos simplificar. Repasses... O que vai acontecer é o seguinte, esses partidos do Centrão vão pedir mais dinheiro na forma de emenda individual dos deputados ou senadores, sobretudo os deputados, para repassar para essas cidades que agora eles são prefeitos. Prefeitos. Porque a maioria dessas cidades, 80%, aí estou aplicando esse número de 80% ali sem saber exatamente quais são as cidades que eles são prefeitos, porque 20% é autônomo, agora 80% não é. Então é muito provável, né, ter uma probabilidade aqui, um valor esperado de 80%, que como eles representam mais, 80% dessas novas cidades serão cidades com maior dependência de um partido lá no Poder Federal pedindo para que envie emendas individuais, façam projetos na região, façam aquele PAC, né, que é o Plano de Aceleração de Crescimento do governo, seja direcionado para aquela região. Então pode piorar ainda mais a distorção estrutural que existe no Brasil. Do que eu estou falando de novo, só para me autotraduzir aqui. Temos um grande repasse dos estados produtores para os estados que não são tão produtores assim, que têm uma economia menos diversificada, menos sofisticada. Então, esses estados estão localizados no Norte e Nordeste. A maioria das cidades que dependem de repasse federal para sustentar, ou seja, que quase 80% do orçamento ou mais vem do Poder Federal. Caso contrário, eles têm um orçamento muito pequenininho. Mesmo assim, eles deveriam ter a liberdade de se autonomia ali, né? Autonomia para se auto-organizar em torno desse orçamento pequeno, mas não. Nem isso eles conseguem, nem isso eles podem. Eles têm que obedecer o que é constitucionalmente mandado do Poder Federal. Então eles se organizam de uma maneira cara. Sim. E o governo federal tem que bancar essa conta, né? Em 80% dos casos, muitas vezes mais de 80%. Agora com o Centrão cada vez mais forte, essa conta fica cada vez mais cara também. E tem um dado também importante, se você for ver no Sul-Sudeste, se eu não me engano, eleitores, aqui em São Paulo, o último dado que eu vi, era eleitores que dependem diretamente ou indiretamente do Estado, na faixa de 9%, 10%, entre 9% e 11% do eleitorado. Está nessa média, né? Quando você vai em algumas dessas cidades do Norte e Nordeste, 60%, 70%, 80% da população. Então, praticamente a população inteira dependendo de algum repasse federal. Isso é um absurdo. Isso aqui a gente tem que olhar, que é uma falência do modelo federativo que nós implementamos na Constituição. Então, esse é um outro problema que a gente precisa discutir. Mas não quero me estender aqui no número de temas, porque são tantos que a gente vê quando a coisa começa errada, começou em 88, começou errado em 88. Né? Se for para trás ainda, começou errado em 89, 1889, começou errado. Mas vamos falar mais recente, nessa Constituição de 1988, ela gerou todos esses desdobramentos distorsivos, todos esses erros sistêmicos que a gente precisa reformar. Essa é a causa de tudo. Então, começou errado ali. Muito bem, então como é que a gente corrige? Só paliativo, ajuste aqui e ali? A gente sabe que não é por aí. Precisamos reformar. Existe a possibilidade, que essa aqui é uma outra pergunta importante para esse programa, existe a possibilidade de partidos do centro abraçarem essas reformas estruturais? Existe. Vamos lembrar que o Temer, PMDB,
representou uma reforma das leis trabalhistas, fez uma série quis até fazer a reforma da Previdência, e ele tinha até a capacidade articuladora para fazer isso passar no Poder Federal. Então, não podemos dizer que, olha, tudo perdido se o Centrão ali está no poder. Eu, particularmente, não confio. Né? Porque ele só fez aquelas reformas porque tinha uma crise explodindo na cara dele.